Mais uma vez eu saúdo os amados irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez nós estamos aqui realizando esse pequeno vídeo a título de instrução para os amados pastores e tesoureiros de suas igrejas. Agora, no domingo passado, estivemos na Convenção Nacional e foram apresentadas a vocês algumas modificações nos formulários que a igreja utiliza para algumas despesas internas da igreja. Então nós estamos gravando esse vídeo com o intuito justamente de trazer alguma informação para vocês com relação à utilização desses formulários. Primeiramente, nós temos aqui o chamado recibo de oferta para pregador e palestrante. Este recibo deve ser utilizado única e exclusivamente para quando você receber em sua igreja algum pregador, algum palestrante que vier trazer algum assunto relevante para a igreja e você estiver intencionado em dar uma oferta a esse palestrante, então você o tesoureiro deverá utilizar este recibo exclusivamente para esta situação, a situação em que um palestrante ou um pregador for beneficiado com algum valor que a igreja se disponibilize a dar a ele. Lembrando a vocês que tome cuidado com o valor, pois valores acima de tabela de imposto de renda são passíveis de serem tributados pelo imposto de renda retido na fonte. Então procurem adequar os valores a valores não muito exagerados, não muito altos, porque caso contrário haverá obrigatoriedade de retenção do imposto de renda na fonte por se tratar de um pagamento a uma pessoa física, tá certo? Também vocês receberam um outro formulário, que é o recibo de auxílio financeiro, que era o antigo modelo 32 que nós tínhamos, que esse recibo passou a ser necessário ser preenchido na frente e no verso dele também. Esse formulário ele deverá ser utilizado na seguinte situação: quando a igreja tiver a necessidade de pagar ou ajudar algum membro da comunidade, da igreja, que necessite de um auxílio financeiro por um curto período de tempo. Esse período de tempo não deve exceder, em hipótese alguma, a 1 ano, com exceção de algumas situações em que ele pode ser estendido acima de 1 ano. Caso contrário, ele deverá ser utilizado, deverá ser pago esse benefício, essa ajuda financeira, ao período máximo de 1 ano, não mais do que isso. O valor também é limitado, no máximo a um salário mínimo vigente no ano. Não se pode passar a valores muito altos, porque deixa de ser auxílio financeiro, e esse auxílio financeiro pode, dependendo da situação, se o valor for muito alto ou se a situação se perdurar por muito tempo, pode ser considerado pelo fisco como vínculo empregatício. Então eu aconselho aos irmãos que não ultrapassem a 1 ano a questão de auxílio financeiro. Pode ser que algum irmão da igreja esteja desempregado, precisando de uma ajuda para pagar um aluguel, uma conta de água, uma conta de luz, ou mesmo fazendo supermercado ou qualquer coisa, não tem nenhum problema. Mas isso não pode perdurar por mais de 1 ano, tá certo? Então os irmãos, ao lerem aí o formulário, os irmãos vão entender bem a situação, penso eu, tá? Qualquer dúvida, os irmãos podem ligar para nós. O verso deve ser preenchido no caso de auxílio financeiro. E outro detalhe, esse auxílio financeiro sempre deverá ser acompanhado das despesas pagas que corroborem a emissão dele. Não é aconselhável que pura e simplesmente se entregue o dinheiro na mão da pessoa que vai pagar a despesa. O ideal é que você peça para a pessoa trazer a despesa até você, ou o tesoureiro, ou o pastor da igreja, e providencie-se o pagamento, tire-se uma cópia e anexe ao formulário, tá certo? Para que corrobore verdadeiramente o auxílio financeiro. Não deve ser emitido esse recibo, em hipótese alguma, sem a devida comprovação da despesa paga através dele, tá certo? Se se trata de um auxílio financeiro, então deve ser corroborado que tipo de auxílio está sendo pago. Os irmãos procurem preencher adequadamente este formulário, sempre anexando as despesas que foram pagas para o irmão.
tá certo? Sempre que possível, né? Na medida do possível, o ideal é que se anexe as despesas, tá certo? Não pode, em hipótese alguma, esse recibo vir avulso, simples, sem uma comprovação da despesa paga, tá certo? Também vocês devem ter recebido o outro formulário, que é o chamado Vale Despesas. Esse Vale Despesas, ele deve ser utilizado pelos irmãos, como já é descrito em parte dele. Aí os irmãos têm despesas, por exemplo, com telefonemas, telegramas, selos de correio, fotocópias, papelaria, refeição, lanches, ônibus, carretos, táxi, metrô ou alguma outra despesa de pequeno valor, tá? Que não deverá ultrapassar ao valor de R$50, ok? Os irmãos podem, de repente, encontrar outras situações em que essas despesas podem ser feitas, tá? Mas, de preferência, sempre deve ser anexado, se possível, um comprovante destes gastos. Claro que esse vale despesas não deve ser utilizado indiscriminadamente para qualquer tipo de despesa. Não. A obrigação da igreja é sempre ter notas fiscais das despesas efetivamente feitas. Então, se por acaso você for a uma padaria, por exemplo, e não tem a possibilidade da emissão de um cupom fiscal ou de uma nota fiscal que seja, você pode até usar esse recibo, mas lembre-se, o valor não deverá ultrapassar a R$50. Caso contrário, teremos problema com a fiscalização, ok? Algumas coisas aqui, por exemplo, que nem o táxi, normalmente os taxistas possuem recibo próprio, talvez você não precise utilizar isso aqui, mas se você não tiver o recibo do táxi, poder-se-á utilizar este recibo de pequenas despesas. Você vai encontrar aí um campo chamado observações. Neste campo observações, caso alguma despesa que você faça não conste da lista, mas você precisa acrescentá-la, você então pode descrever no campo observações que tipo de despesa foi paga e qual o motivo pelo qual não foi emitida a nota fiscal, tá certo? Sempre lembrando aos irmãos, não ultrapasse a R$50 neste recibo, tá certo? Você também deve ter recebido o formulário aí, um bloco do chamado recibo de compra, doação de bens usados. Esse recibo ele deve ser utilizado sempre que a igreja adquirir ou receber em doação um bem usado, né, por algum membro da igreja ou alguma outra pessoa que resolva doar o bem para a igreja, inclusive quando for destinado a bazares, tá? Então, vocês devem preencher este formulário ao campo descrição, aonde deve ser descrito, né, deve se descrever que tipo de bem está sendo adquirido ou está sendo recebido em doação pela igreja. No caso de doação de bem usado, quase sempre é impossível você ter exatamente um valor adequado à transação. Então, busque-se a valor de mercado, um valor aproximado que valha aquele bem para se fazer o devido recibo, tá? O doador deve ser preenchido com os dados dele completos e ele deve assinar esse recibo demonstrando a doação efetuada à igreja. Isso em qualquer hipótese, tá? No caso da compra de bem usado, é aquela compra muitas vezes que você vai fazer nas grandes redes e tudo mais, aí, nas grandes lojas, e que às vezes a igreja precisa comprar, às vezes parceladamente, e nem sempre você consegue colocar a despesa em nome da igreja, tá certo? Quando isso acontecer e a despesa estiver, a nota fiscal estiver em nome de pessoa física, você deve fazer esse recibo de compra de bem usado, nos mesmos moldes que se encontrar na nota fiscal emitida para a pessoa física, tá certo? E você deve então anexar essa nota junto com o recibo de compra e venda, no caso de compra e doação de bens usados, ok? Também você deve ter recebido um outro que é chamado recibo de entradas diversas. Esse recibo de entradas diversas, você vai ver aí que tem diversos recebimentos nos quais você pode utilizar esse recibo. Transferência recebida de outra igreja, ou seja, quando uma igreja transfere a título de empréstimo ou a título indefinitivo de valor de uma igreja para outra, deve ser utilizado este recibo.
Também quando houver na sua igreja algum evento referente a bazares, jantares, almoços, chás beneficentes, você também deve utilizar esse recibo de receitas diversas para dar entrada no caixa da igreja do dinheiro arrecadado nessas situações, tá? A mesma coisa quando se tratar de doação em dinheiro, quando alguém, ao invés de entregar o dízimo ou ser uma oferta, alguém está pura e simplesmente fazendo uma doação em dinheiro para a igreja. Então você deve também preencher este recibo de entradas diversas na igreja. Além também da possibilidade, por exemplo, de igrejas que possuem, às vezes, pequenas livrarias dentro da própria igreja e o material ali revendido, reverte para a igreja, que é o correto, não é? Tá certo? Não para terceiros, mas o dinheiro vai ficar na própria igreja. Então, a renda na venda de Bíblias, CDs, harpas, livros ou qualquer outro bem que seja vendido dentro das dependências da igreja, mas que o dinheiro reverta para a igreja, deve ser utilizado também esse recibo de entradas diversas. Além desses 5 formulários que foram entregues aos irmãos, estão também disponíveis no site do ministério. Não foi feito um modelo impresso para entregar aos irmãos por motivo de ser uma despesa, de serem despesas ou formulários utilizados esporadicamente, Então nós temos lá no site disponível para os irmãos o chamado formulário de despesas de viagem, que devem ser utilizados pelos pastores ou obreiros da igreja que porventura estejam a serviço do ministério e tenham efetuado despesas, seja com hospedagem, seja com combustível, manutenção de veículos ou qualquer coisa assim, que estejam exclusivamente a serviço do ministério, a serviço da igreja, tá certo? Não é um carro particular, não é nada a serviço particular, mas é a serviço do ministério. Por exemplo, no caso, de um regional que precisa circular dentro da sua regional, visitar as igrejas da sua regional para saber como está o andamento, como estão as situações das igrejas, e ele precisa se locomover, seja com o carro particular dele, carro alugado ou qualquer coisa parecida, e ele necessite da despesa de combustível, ou mesmo se o carro sofrer algum tipo de problema, ele tiver que pagar essa despesa, a viagem em si, se ele ficar hospedado em algum hotel, deve ser utilizado esse formulário despesas de viagens para corroborar o serviço prestado ao ministério em geral, tá certo? Então esse formulário está disponível no site. Acesse o site da Pentecostal da Bíblia, é o www.pentecostaldabiblia.com.br, e lá você vai encontrar os formulários disponíveis para você utilizar, que não constam dessa relação que você levou junto com você no dia da convenção. Além dessa, também existe uma outra despesa lá, um outro formulário de despesa que é o chamado despesas com veículos próprios do ministério, ou seja, igrejas que possuem veículos em nome do ministério, quando houver alguma despesa extraordinária, que não houver uma nota fiscal de corroboração dessa despesa, pode-se utilizar desse material, desse formulário, que é reservado exclusivamente para as igrejas que possuem um veículo em nome do ministério, está registrado em nome do ministério, tá certo? Na medida do possível, nós vamos repassando aos irmãos algumas informações, alguns boletins ao longo do período, conforme forem surgindo as necessidades. Se os irmãos tiverem alguma dúvida, tá certo? Nós temos não só o site do ministério, mas eu tenho o meu e-mail pessoal. Os irmãos podem passar um e-mail para mim, você que tiver a facilidade de acesso à internet e tudo mais. O meu e-mail é carlosjborges@hotmail.com, e nós estamos disponíveis para ajudar os irmãos nessa jornada de servir a Jesus e de fazer as coisas da forma mais correta possível para ajudar o ministério a crescer e a se desenvolver. Deus abençoe os irmãos. Qualquer dúvida, não se esqueça, entre em contato conosco para que nós possamos solucionar juntamente com vocês e dar o melhor andamento possível. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.